Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou começar falando sobre música. E a música que eu quero estar compartilhando aqui com vocês hoje se chama Candy for the Cannibal. Candy for the Cannibal quer dizer doce para o canibal, da banda Lorde, né? Que é uma banda que quem acompanha aqui os programas sem contexto sabe que eu sempre trago, sempre não, né? Mas várias vezes eu trago músicas compostas por essa banda, que é uma banda de hard rock e heavy metal que tem uma temática muito específica. Eles só fazem músicas que estão descrevendo cenários que poderiam estar num filme de terror, sabe? E tem uma vibe bem assim, oitentista, entendeu? Eles quase sempre querem se colocar assim numa personalidade, tanto musical, artística, e o eu lírico também do compositor, né? É assim, tem todas essas coisas que levam em consideração. Eles querem parecer que foi uma música mais antiga do que ela é, né? Essa música, por exemplo, é de 2013, se eu não me engano, é do álbum To Beast or Not To Beast. Então é uma música que tem quase 10 anos, mas com certeza é uma música moderna, mas ela tem... A sonoridade dela te leva pro passado, mas o que eu quero compartilhar mesmo é a letra dessa música, né? Eu gosto dela pra caralho, como várias das músicas do Lorde. Pra mim elas acertam em cheio, sabe? Eu me divirto com elas do começo ao fim, entendeu? Eu gosto do vocal, eu gosto do instrumental, tem algumas coisas que eu vou querer destacar mais especificamente, né? Mas a letra é o ponto alto, e lembrando que é sempre assim, tipo, apesar da letra ser absurda, essa daqui nem é uma letra tão absurda assim, ela é mais... como posso dizer assim, ela é absurda do ponto de vista que ela está sendo cantada pelo ponto de vista de um personagem que é um canibal, né? Um ser humano canibal, provavelmente. Mas, ainda assim, não tem nenhuma letra muito explícita, sabe? Ela realmente faz mais jogos de palavras e faz tu entender, assim, né? Entender que o personagem que estaria cantando aquilo ali não é um ser humano qualquer, é um cara específico e tudo mais, e vocês vão conseguir entender conforme eu ler a letra. Bom, já fiquei dando um monte de volta aqui, né, porque como eu gravo menos programas hoje em dia, de vez em quando eu preciso de um tempo só para conseguir colocar minha cabeça de volta à frequência que eu gosto de ter e tudo mais, mas vamos lá. Candy for the Cannibal. Começa com uma intro, assim, que primeiro ela não tem nem instrumento, sabe, é como se fosse uma trilha sonora de um filme, assim, nem é necessariamente assustadora, ela é mais, assim, como se fosse rolar uma confusão, sabe? É uma música de encrenca, né? Isso fica durante os 15 segundos até que entra o instrumental, né? O riff típico do hard rock e tudo mais. E fica uns 30 segundos a mais assim, né? Então, chegando ao redor de 45 segundos, começa a letra especificamente, né? A música em si tem 4 minutos e 42, se eu não me engano, de duração. Então, né? A primeira estrofe da música diz o seguinte... A cidade ficou silenciosa quando eu saí hoje. A minha família não tinha nada a dizer. Eu vejo que os vizinhos estão evitando me olhar. Eles conhecem a minha história, afinal, está bem documentada. Ou aham. Então, né, já dá para descrever alguém. Saiu, seja lá da onde que ele saiu, e a cidade ficou silenciosa, a família não tinha nada a dizer, os vizinhos não estavam querendo olhar muito para ele, e a história dele está muito bem documentada. Então, né, imagina que tipo de pessoa cantaria esse tipo de estrofe, né? Daí ele troca para a segunda estrofe, daí a música fica mais embalada, aí nesse ritmo fica mais oitentista, entra um teclado e tudo mais, que eu amo, né? O teclado que toca nessa segunda estrofe e depois na quarta estrofe, se eu não me engano, né? Depois a segunda estrofe pós-refrão, né? Também toca esse mesmo tecladinho e tudo mais. Daí ela é cantada assim, né? Mas eu estou mais feliz do que nunca, porque eu sou um homem crescido numa loja de doces. Eu sei que esse sentimento pode não durar muito. Eu conheço a minha ânsia e ela é muito forte, né? Então, alguém que está muito alegre, muito contente, né? E começa a analogia, né? O nome da música é Doce para o Canibal, ele já fez a primeira analogia ali, ó. Porque eu sou um homem crescido numa loja de doces. É que tem uma expressão gringa, né, norte-americana, apesar da banda não ser norte-americana, ela compõe com o eu lírico norte-americano, digamos assim, né? Que quando alguém tá muito faceiro, sabe? Assim como a gente fala, sei lá, alguém ganhar um pinto no lixo, por exemplo, né? Que eu também não tenho a menor noção de como é que surgiu essa expressão. Lá, os gringos, ele tem uma expressão que é assim, uma criança na loja de doce, sabe? A kid in the candy store, que é para dizer alguém que está muito feliz, né? Mas ele diz, eu sou um homem crescido numa loja de doce, né? Então, o que será que ele quer dizer com isso? Aí ele canta daí o pré-refrão, né? Por algum motivo, durante vários e vários episódios, eu chamei os pré-refrões das músicas de
bridge, eu não sei porque, tipo, nos primeiros programas sem contexto que eu falei de música, eu falava corretamente o que era uma bridge. Aí depois eu comecei a errar e chamar os pré-refrões de bridge do nada, e agora eu tô me corrigindo de novo. Mas ok, né? Aí o pré-refrão da música é bem assim, ó. Eu sei que eu não deveria fazer a minha coisa, né? My thing, né? Eu não deveria fazer a minha coisa, ou talvez assim, eu não deveria fazer do meu jeito, digamos assim, sabe? Eu não deveria fazer do meu jeito. Não, não. Mas você é de dar água na boca, né? Então, eu imagino um canibal te falando isso, né? Daí ele canta o refrão que, tipo, esse refrão tem uma questão que, por algum motivo, tem algumas palavras que, antes dele cantar ela completa, ele vai dando uma gaguejada e tudo mais. Então, nessa primeira vez aqui da leitura, eu vou tentar replicar isso, mas depois disso, na segunda vez que eu ler esse refrão, eu vou ler ele sem tentar imitar o gaguejamento, né? Ele canta assim, ó. Você é um dodô doce para o canibal, porque você não vem e confia no animal. Você é a minha sobremesa, você é a minha sobremesa gostosa, docinho, carnudo. Você é o doce para o canibal. Você vai cair porque você é tão comestível. Logo eu estarei amaciando a sua carne, docinhos carnudos para mim, né? Então, é que nem eu falei, é bem absurdo, obviamente, mas não chega a ser assustador, né? Mas obviamente que alguém para falar isso para outro ser humano teria que ser um biruta, né? Um completo maluco, um maníaco, como eu falei, os eu líricos dessa banda sempre tem um twist perturbador, digamos assim, sabe? Ele dá voz para personagens que não são, sabe, bons, não são seres humanos bons, né? E esse quê do gaguejamento eu já vou até esclarecer que, tipo, eu não sei muito bem por que é isso, mas eu já vi um comentário no YouTube que fez o sentido que ele achava, o cara que fez o comentário num vídeo do YouTube que tinha essa música, no caso, né? Que ele disse que pra ele achava que esse negócio do refrão ser gaguejado é como se fosse para replicar o sentimento, a emoção de um canibal que vai comer uma carne, sabe? Ele tá tão animado pelo fato de que logo mais ele vai estar devorando alguém, ele já tá fantasiando na cabeça dele, que quando ele tá imaginando todas essas coisas, ele fala gaguejando, digamos assim, entendeu? E faz certo sentido, porque não faz, tipo, tirando essa explicação, eu não consigo imaginar por que ele canta assim esse refrão, sabe? Porque o resto da música não tem isso, é só nesse refrão que ele canta assim, sabe? Candy for the cannibal, sabe? Do doce para o canibal. Enfim. Aí depois, esse foi o refrão da música, né? Daí, antes dele cantar a próxima estrofe, ele fala assim, como se fosse uma voz no fundo, ele fala assim, eu apenas amo esses doces carnudos, né? Então, doces carnudos, no caso, é carne de gente, né? E daí, a próxima estrofe, ele canta assim, eu mantenho a minha distância quando eu estou observando as garotas. Elas me fazem sentir como se eu estivesse sozinho nesse mundo. Alguns dizem que isso é stalkear, né, ou perseguir, que hoje em dia, tipo, ele fala stalking, né, é que hoje em dia a gente já sabe o que é stalkear alguém, porque se tornou, né, uma palavra que inventaram essa versão abrasileirada, né, mas alguns dizem que isso é perseguir, eu digo que isso é ir às compras, e quando eu vou fazer compras, as garotas vão acabar se machucando, né? Então, mais uma estrofe que colabora para entender um pouco do tipo de personalidade desse cara, é alguém que tinha preferência, talvez, pelo gênero feminino, né? Já tá dizendo ali, tudo descreve como um cara creepy, né? Eu mantenho minha distância quando tô observando as garotas, elas me fazem sentir como se eu estivesse sozinho nesse mundo, né? Então, essa outra frase, alguns dizem que é perseguir, pra mim isso é ir às compras, e quando eu vou às compras, as garotas vão acabar se machucando. Então, né, mais uma vez é insano, absurdo, né? Não é uma mensagem boa ou positiva, mas na música também não soa nada assustador, sabe? Realmente é uma daquelas músicas que tu pode ouvir, botar numa festa, e ninguém vai suspeitar que se trata de uma letra falando sobre alguém que quer devorar a carne, né? É nessa segunda parte que ele canta também já tem o tecladinho que eu falei que eu acho muito foda. Mas enfim, aí depois ele canta o pré-refrão de novo, né? Que é assim: eu sei que eu não deveria fazer as coisas do meu jeito. Não, não. Mas você é de dar água na boca. Depois ele canta o refrão, que dessa vez eu vou cantar sem gaguejar, né? Só mais uma vez. Você é um doce para o canibal. Por que você não vem e confia no animal? Até rima, né? Em português também, no caso. Você é a minha sobremesa saborosa, docinho de carne. Você é um doce para o canibal, você vai cair, porque você é tão comestível, logo eu estarei amaciando a sua carne, docinhos de carne para mim, né? Aí depois
Ele canta uma bridge de 2 frases antes de vir um solo, né? A bridge é bem assim: eu sou um homem simples, mas eles me chamam de a besta, né? The Beast, né? Por que eles não conseguem entender? Um homem precisa comer. Essa frase é muito engraçada. Eu tive que rir aqui até fazendo a tradução, porque, tipo, dentro do contexto da música é ainda mais absurdo, sabe? Por que eles não conseguem entender? Um homem precisa comer. Eu confesso que é bem engraçado, né? Meu senso de humor é bizarro, gente, não me julgue. Enfim, e depois ele ainda tem uma última estrofe antes da música acabar, né? O que poderia simplesmente vir o refrão e acabar. Essa estrofe aqui é de brinde e ela é boa também, né? Contribui para a narrativa. Ele canta daí o seguinte: o corredor da morte ficou silencioso quando eu saí nesse momento, né? Aí tem uma vibe bem assim, como é que é mesmo aquele filme? É exatamente o filme que é, só que tá faltando agora, né? O Silêncio dos Inocentes, né? O Silêncio dos Inocentes com o Anthony Hopkins. Eu acho que é exatamente isso que eu tô querendo falar, né? Agora eu tô duvidando de mim mesmo. Mas enfim, porque, né, ele interpreta o Hannibal Lecter naquele filme e ele é um cara que participa de um corredor da morte, embora não era da morte, eu acho, ele só era um corredor de prisão perpétua, digamos assim, mas ele assusta até os próprios outros condenados, né? Que nem essa figura dessa música, porque ele fala, né? O corredor da morte ficou silencioso quando eu saí hoje. O carcereiro não tinha nada a dizer, né? Eu vejo que os prisioneiros estão evitando me encarar. Eu vou comprar a última carne que eu vou cozinhar, né? Então, muito foda também, vou ter que dizer que essa aqui é a que soa mais, assim, mais diabólica, tá ligado? Porque é uma frase bem... é uma estrofe bem parecida com a primeira, né? Ele substituiu, sabe... antes ele dizia que a cidade ficou silenciosa, agora ele diz que o corredor da morte ficou silencioso. E depois ele dizia que a família dele não tinha nada para dizer, agora ele diz que o carcereiro não tinha nada para dizer. Então dá pra te imaginar que é até como se ele estivesse sendo levado para execução, sabe? Se ele passou na frente, ou, né, do corredor da morte, e o carcereiro que estava abrindo para ele, sei lá. Daí ele diz: eu vejo que os prisioneiros estão evitando me encarar. Da mesma maneira que ele tinha dito, né, que os vizinhos estavam evitando encarar ele. Só que, né, os prisioneiros são um pouco mais assustadores do que os vizinhos, né? E depois a última frase é a mais diabólica de todas, né? Eu estou indo comprar a última refeição que eu vou cozinhar. Então dá a entender que ele está indo fazer o último crime dele, sabe, antes de, enfim, morrer, por exemplo, ou, né, sei lá, mas é o que passa essa impressão, né? E depois ele repete o refrão, que eu não preciso ler de novo, mas ele repete epicamente, e esse refrão eu acho muito foda do jeito que soa, sabe? Essa gaguejada é muito, tipo, fica ainda muito pegajoso, sabe? É uma banda que ela consegue fazer músicas bem chiclete também, misturando todas as coisas bizarras, enfim... E hard rock com vocal grave, ele tem mais que de terror, mas é isso aí. Mais um bom exemplo do que a banda Lorde, entendeu? É uma letra que não vai mudar a vida de ninguém que ouviu, assim como não mudou a minha, mas olha, gera entretenimento, tá ligado? E é isso que eu cobro de uma música. Eu espero que quando ela comece a tocar até o final, ela me entretenha, sabe? E essa música que me entretém sempre me entreteve do jeito que ela soa e também por causa da história, porque, né, é muito específica, tem um ponto que tá sendo trabalhado ali, e é absurdo e tudo mais, mas, né, pra quem me conhece também sabe que adoro coisas relacionadas a terror. Eu sou um sucker, né? Um otário para esse tipo de coisa. Tem tudo a ver comigo. Então, após ter concluído a parte musical deste programa, digamos assim, eu vou transicionar para o que eu imagino que será uma série de assuntos com alguma relação mínima, talvez, né? Vai se tornar um programa sem contexto, daqueles bem aleatórios mesmo, simplesmente para eu falar sobre alguns assuntos que eu vinha deixando guardado para algum momento. A primeira coisa que eu quero falar agora é sobre o termo psiconautas. Vocês já ouviram falar disso? O que é psiconautas? É a mistura de psicodélicos ou psicodelia com astronauta, provavelmente, né? Então, psiconauta é um termo que tem tanto em português quanto em inglês, né? E até dentro da comunidade científica mesmo, gente, assim, por exemplo, quando eu digo comunidade científica, é que tem muitos pesquisadores de diferentes partes, assim, né? Geralmente pessoas relacionadas ao estudo do cérebro, mas não exclusivamente, que fazem estudos laboratoriais envolvendo psicodélicos, entendeu? Então, existe já essa noção de psiconauta. Que seria isso? É gente que não necessariamente só fazendo uso de psicodélico, mas daí eu vou fazer uma separação entre os dois tipos de psiconautas, digamos assim, né? Mas tem os psiconautas que fazem uso de uma substância psicodélica, daí substâncias variadas, sabe? Seja algum ácido, algum cacto, né?
ou substâncias como o DMT também, por exemplo, cogumelos psilocibinos, e durante aquela sessão ali, entendeu? Com uma dosagem específica, ou talvez com algum composto isolado, sei lá, coisas desse tipo, eles vão trazendo coisas específicas do que está sendo visto, ouvido nesses outros lugares, né? Daqui eu quero dizer com outros lugares. Bom, aí vamos abrir logo essa lacuna aqui, né? Quase sempre que vai se falar de substâncias psicodélicas ou de drogas, sabe? De modo geral, para poder ir na camada mais profunda da questão inteira, não dá para falar desses assuntos sem entrar nessa questão assim de espiritualidade, entendeu? Outras dimensões e toda essa parada aí. Por quê? Porque, olha, várias dessas substâncias acabam tendo, assim, né, nos levam para esses lugares, tá ligado? E quando eu digo levam para esses lugares, eu posso dizer aqui sem hesitar, sem gaguejar, que eu acredito que na realidade realmente assim, é uma viagem, tá ligado? Interdimensional. Eu acredito assim que o mundo tem essas camadas, ele tem essas diversas assim, sabe? Realmente pode chamar de outras dimensões, entendeu? Que ficam ao nosso redor, sabe? Talvez em tempos diferentes, em espaços diferentes, sei lá. E nesse lugar tudo habita vários seres, várias entidades, tem muita energia também, sabe? Isso para falar de outras coisas assim, até outras coisas científicas assim que a gente pode trazer, como por exemplo assim, a questão de visão, sabe? Quando tu vê assim, o ser humano enxerga, tem aquilo que é visível a olho nu, tem as coisas que são infravermelho, por exemplo, né? E todas essas coisas assim, né? E no som também, né? Existem sons que só podem ser ouvidos por certos animais e nós não podemos escutar. Então, existe muita prova, né, de que o mundo é feito por diversas camadas e o ser humano, ou pelo menos não todos os seres humanos podem acessar todas essas camadas o tempo inteiro, tá ligado? Só que também existe prova de que existem lugares que as pessoas visitam. E daí tem vários nomes para chamar disso, como consciência, imaginação, sonhos, enfim, todos esses termos aí, sabe? Se a pessoa não está disposta a compreender a realidade que nem eu, multidimensional, entre várias camadas e tudo mais, que ficam se sobrepondo o tempo inteiro, pelo menos tu tem que saber que existe, então, pontos dentro do teu cérebro que tu pode acessar para refletir, pensar, sabe, sobre várias questões. E por que daí, é aí que voltando para o lance de psiconauta, entendeu? A ciência tem muito interesse em conseguir traduzir, basicamente, as informações, as visões, as interpretações, os sentimentos que um usuário de psicodélico, tipo assim, que está fazendo um negócio estudado, progressivo, entendeu? Aí, sendo ainda mais específico, por que se tornou esse nome de psiconauta? Porque os cientistas mesmo tratam como se fosse uma exploração dessas dimensões psicodélicas, tá ligado? É como se uma pessoa sendo estudada e sendo direcionada tá indo de propósito lá para trazer alguma informação, tá ligado? É bem diferente, assim, de uma brisa que uma pessoa vai estar tendo, sei lá, numa festa rave, tá ligado? Para pessoas que não estudam tanto a respeito dessas substâncias, pode ficar muito, assim, parecer meio que absurdo, ou meio que nada a ver, mas olha, quem faz esse tipo de pesquisa é gente que é obcecada pelo cérebro, tá ligado? E justamente por eles serem obcecados pelo cérebro, isso acaba levando eles até essas substâncias, porque eles querem saber o que essas substâncias fazem exatamente e que tipo de aprendizado a gente pode tirar dessa situação. E por que eu tô falando de aprendizado? Porque também esses caras acabam todos descobrindo uma coisa que eu também já sei, entendeu? Que essas substâncias sempre chegavam na humanidade através de uma cultura indígena tribal, sabe? Que veio até de uma sabedoria ancestral, talvez espiritual, que a gente não tem acesso hoje em dia. Enfim, e antes de progredir para os outros tópicos desse assunto, eu vou esclarecer também a outra espécie de psiconauta, é que basicamente outra coisa que está sendo descoberta, quanto mais se estuda, é que várias dessas condições que o cérebro humano alcança através de uma experiência psicodélica variada, com uma série de substâncias diferentes que podem fazer a pessoa chegar nesse ponto, o ser humano também consegue alcançar em outros estados, só que também são estados assim que não tem lá muito assim... como posso dizer, não é muito fácil estar replicando no sentido que tem que ter essas coisas específicas. Por exemplo, meditadores muito experientes, sabe? Descobriram que naquelas pessoas que meditam há muito tempo, e geralmente essas pessoas também acabam incorporando outras espécies de práticas e tudo mais, sabe? Foi estudando também pessoas que fazem coisas como projeção astral, entendeu? Gente que fala, olha, eu consigo manipular o meu próprio cérebro, eu consigo compreender, navegar o meu cérebro de certa forma que outras pessoas não estão acostumadas, por exemplo, sabe? E fazendo estudos e comprovando e chegando, vendo que essas pessoas estavam falando a verdade,
realmente daí comparando com o efeito de psicodélicos, é um negócio assim, então tem gente que pode fazer essas viagens, que na minha opinião elas são interdimensionais, mas se vocês querem chamar de viagens psicodélicas, viagens astrais, seja lá o que for, sem a necessidade de estar utilizando, tipo assim, um psicodélico externo, digamos assim, entendeu? E noções como que o ser humano produz, por exemplo, assim, canabinoides de maneira endógena, o ser humano produz DMT de maneira endógena, sabe, dentro do próprio organismo, reforçam a ideia de que sim, não é impossível um ser humano estar fazendo a mesma coisa que uma pessoa faz ao utilizar um psicodélico, a pessoa faça aquilo lá só dentro do corpo dela, porque ela tem o que é necessário, sabe? Para isso ser gerado. E algumas pessoas conseguem gerar isso várias e várias vezes com intenção, sabe? Eu, inclusive, conheço até pessoas, assim, sabe, a níveis pessoais, sabe, que tem jornadas, só que geralmente costuma ser através mais dos sonhos, entendeu? O sonho é uma parada muito mais, assim, que dá pra ficar falando muito especificamente sobre isso, né? Mas uma coisa que é indiscutível, porque o ser humano só chegou até aqui graças aos seus sonhos. Então eu sempre aconselho as pessoas a tentarem interpretar mais, levarem mais a sério seus sonhos, não levar os seus sonhos de maneira literal, entendeu? Porque raramente aquilo que tu tá enxergando vai ser algo literal, a não ser quando é uma jornada psicodélica, entendeu? Pode ser que, tipo, mais uma vez aqui tem a ver, assim, são coisas que são muito avançadas no sentido que para eu acreditar nelas e dar credibilidade para elas, eu tive que fazer um aprendizado em várias áreas ao longo dos anos mesmo para poder pensar da maneira que eu penso, então para certas pessoas pode parecer meio maluco, entendeu? Mas até assim, lance assim de regressão. Quando eu falo regressão, é não só a regressão na própria vida, como a regressão para vidas passadas também, né? Porque eu também acredito em reencarnação e todas essas coisas se encaixam. Mas o processo de regressão, tanto na própria vida quanto nas vidas passadas, também é muito documentado em experiências psicodélicas, entendeu? Tem uma boa quantidade de pessoas que dizem que quando elas estão passando por uma experiência com psicodélico, como por exemplo ser uma jornada de ayahuasca, por exemplo, eles revisitam momentos da própria vida deles, sabe? Como se eles estivessem voltando para aquele momento de novo, como se eles estivessem lá naquele mesmo momento que estava acontecendo algo, mas agora como um telespectador, tá ligado? Ele tá enxergando, é como se realmente fosse uma viagem para aquela dimensão de novo, sabe? Para uma dimensão em que aquilo de lá é no presente, digamos assim, sabe? E também tem gente que fala que enxerga vidas passadas, numa outra jornada, numa outra existência, e daí não é uma coisa que seria assim, nesses casos específicos não seria interpretativo, ele seria bem literal até a jogada. Mas agora, quando tu não tá fazendo necessariamente uma jornada psicodélica, tu não tá tendo esses sonhos tão vívidos, entendeu? Que daí que tu pode ter, mesmo que tu não faça uso de substância nenhuma, tu pode ter na tua casa dormindo, a maioria do caso o teu sonho vai ser interpretativo, ele vai vir de um plano, um estado de subconsciência para tua consciência, e nesse momento dessa tradução, ele não vai ser transmitido assim como, se eu enxerguei, enfim, alguém chega e dá um soco na minha cara, não quer dizer que amanhã aquela pessoa vai chegar e ela vai dar um soco na minha cara, sabe? Essas coisas todas são, né, tem outras mensagens por trás. Mas então, existe esse outro tipo de psiconauta também, sabe? Gente que pode fazer essas viagens que, na minha opinião, né, são interdimensionais, mas assim, o que eu não acredito mesmo é que seja assim um lance de alucinação, tá ligado? Depois eu vou me aprofundar muito mais nessa questão, mas né, esse termo é um que cada vez mais eu assim descarto do meu vocabulário, porque eu acho que é uma interpretação muito limitada do que é as imagens, os sons que os seres humanos têm acesso, entendeu? É uma visão de um mundo que eu já não tenho mais, sabe? Eu realmente não posso dizer pra vocês que eu compreendo a realidade unicamente como aquilo que nós estamos enxergando no nosso mundo consensual, sabe? Pra mim, o mundo é tudo aquilo físico, terreno, que eu posso encostar a mão, e todo o resto de qualquer outra coisa que o ser humano tá enxergando, ouvindo, sentindo, sabe? Que não faça parte disso, é o cérebro dele funcionando errado, sabe? Tipo, malfunction, sabe? Porque isso que seria alucinação, entendeu? Na sua forma, tipo, mais assim, explícita do que é uma pessoa que está alucinando o cérebro dele não funciona direito, como o meu e o teu, e por isso ele enxerga, ouve, sente, percebe as coisas de uma maneira diferente. Então isso é alucinação, sabe? Ele está enxergando algo que não existe, ele está... Enfim, essas coisas todas. Então, né, até a própria ciência, conforme ela foi avançando e pesquisando e tentando responder perguntas assim eternas, sabe?
que é consciência humana, por que a consciência surgiu, e chega a coisas como o que é imaginação, por exemplo, que é um nível mais além ainda, sabe? O que são as imagens que a gente enxerga no interior da nossa mente, sabe? Elas existem, elas estão em algum lugar, elas são únicas, elas são fabricações do nosso cérebro ou não? O que são as imagens que a gente enxerga no sonho também, sabe? E teve várias figuras ao longo da história que já deram algumas ideias diferentes, sabe? Eu já citei várias vezes uma frase do Tesla, que ele dizia que o conhecimento não é um lugar... Tipo, o conhecimento não é algo que tu tem, o conhecimento é um lugar que tu visita. E ele mesmo dizia que ele visitava o lugar onde tinha o conhecimento e ele trazia o conhecimento até nós, sabe? Então, é uma maneira que ele dizia, e eu não acho que ele estava falando disso de uma maneira hipotética ou, tipo assim, metafórica, sabe? Eu acho que ele falava esse tipo de coisa porque ele acreditava real que as coisas funcionavam assim. E eu não posso dizer para vocês que hoje em dia eu não acredito em coisas interligadas com isso, entendeu? Pode não ter sido eu posso não acreditar da mesma maneira que o Tesla acreditava, mas quando eu penso sobre essas coisas, entendeu? Quando eu penso assim, caralho, que loucura, né? O que realmente é? Todas essas imagens que eu posso ter acesso na minha cabeça, seja a minha imaginação, sejam as minhas memórias, sabe? Eu não tenho como dizer pra vocês que eu não... Uma parte minha já não pensa que o meu cérebro é tipo assim, uma máquina, entre várias aspas, sabe? Uma máquina muito sofisticada, e quando eu digo assim, o meu cérebro é de qualquer um, entendeu? Mas eu tô usando o meu como exemplo, sabe? Porque eu consigo saber quais são as imagens que eu posso vislumbrar aqui dentro, sabe? Mas é uma máquina muito sofisticada de sintonizar em certas coisas, entendeu? E eu sintonizo tanto em coisas que a gente chama de memória, quanto em coisas que a gente chama de imaginação, sabe? E... Até quando eu falei também na questão dos sonhos e tudo mais, né? E também, eu que sou um autor, assim, de ficção, né? É outra coisa que pra mim fica muito mais brisada quando eu fico pensando, que loucura, mano. O que será que são todas essas imagens mentais que eu sempre enxerguei na minha cabeça antes de escrever, né? Porque antes de eu estar escrevendo alguma coisa, eu preciso enxergar dentro da minha cabeça. Eu preciso ver, eu preciso ouvir, entendeu? Eu tenho que sentir tudo aquilo que depois eu vou estar colocando no papel, sabe? E de qualquer forma eu fui refletindo sobre todas essas questões da natureza, da mente humana, por exemplo, sabe? Eu não posso dizer pra vocês que hoje em dia eu já não fico... Eu não fico dividido, tá ligado? Eu não posso dizer pra vocês que o cérebro humano pra mim é muito mais... é muito mais louco do que eu imaginava que era quando eu era mais jovem, por exemplo, né? E daí, adiante, esse assunto de psiconautas daí me deixa bom para comentar sobre uma questão específica, sabe? Sobre uma frase que foi dita pelo Graham Hancock naquele papo que ele teve com o Joe Rogan há uns anos atrás, 2018, 2019, se eu não me engano, que ele solta uma frase que dá pra ver que ele falou meio que assim pra ser... em parte ele quis chocar, mas eu acredito que ele estava defendendo algo que ele acreditava de verdade, sabe? Que o que é? Que ele dizia que achava que, por exemplo, assim, os presidentes de nações que estão em conflito, por exemplo, deveriam passar por uma sessão de ayahuasca junto, sabe? No caso daí, quando ele tá falando isso, ele tá falando da maneira, assim, tribal xamânica, né? Porque esse cara, tipo, ele é bem a favor da discriminação das substâncias e ele tem, assim, o trabalho dele, assim, tem muito a ver com o Brasil especificamente, né? Mesmo ele sendo britânico, ele fala muito sobre a Amazônia, sobre as tribos, e ele já fez sessões com a ayahuasca também e tal, e do jeito, assim, xamânico da parada, sabe? Que é alguém, geralmente, assim, um índio mesmo, né? Te conduzindo através daquela experiência, das imagens que tu vai ter, dos lugares que tu vai perambular, das sessões que tu vai sentir, sabe? Durante várias horas, né? Muitas pessoas vão até regiões da própria Amazônia, por exemplo, aqui no Brasil, vão até o Acre, sabe, para se encontrar com um xamã e passarem por isso, né? Mas é claro que não precisa ser exclusivamente nessas condições. O importante, né, é o fundamento. O importante é o quão sério está sendo levado aquilo e também o quão preparado, quão capacitado é aquele xamã ou médium, sabe, para estar conduzindo aquela jornada e o quanto tu confia naquela pessoa também, né? Todas essas questões são importantes. Mas enfim, indo adiante. Então, ele tá falando desse uso sério, respeitoso e maduro da questão, sabe? Mas eu entendo que para muitas pessoas que não têm muita informação, pode pensar assim, que absurdo, sugerindo, sabe, que 2 presidentes usassem uma droga juntos e isso ia ajudar o mundo, sabe? Só que, olha, é aquela coisa que eu falei, tudo isso é feito por etapas, tá ligado? Não dá pra dizer que a ayahuasca não foi utilizada pelos povos nativos com essas condições. E não só a ayahuasca, dá pra fazer um adendo pra várias outras substâncias psicodélicas, sabe? O uso original dessas substâncias, se tu perguntar pros próprios descendentes desses povos, entendeu? Que ainda tem a cultura, eles sempre atribuíam coisas boas, entendeu? Não dá pra te dizer que as pessoas que começaram a ter contato, tipo assim, as tribos
índios dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, mas da América do Norte, sabe, como um todo, nativo-americanos da América do Norte, sabe, que consumiam cactos. Eles têm boas histórias sobre os cactos, sabe? Os povos que conheciam os cogumelos psilocybinos tinham boas histórias, e quando eu digo boas histórias, eles sempre atribuíam a essas plantas várias coisas, tipo assim, que para eles e para nós evidentemente é positivo, como assim, maior integração da comunidade, entendeu? E valorização do meio ambiente, dos recursos naturais ao seu redor, sabe? Enfim, e também o sentimento, assim, da pessoa não se enxergar mais separada, tá ligado? Fazendo uso daquela substância facilitava para a tribo se enxergar como uma união, sabe? Como todo mundo tivesse algo que unia eles, sabe? Porque essa é a nossa existência, é isso que o universo é um grande ser, sabe? Apesar de nós nos enxergarmos como indivíduos separados por várias questões, por exemplo. Isso daí é verdade para ayahuasca, é verdade para os cogumelos, é verdade até para maconha, para povos muito antigos que conhecem a maconha, como os pigmeus no Congo, sabe? São sempre essas histórias assim, de colocar essas substâncias numa altíssima estima, de algo extremamente positivo, sabe? Não eram histórias assim de, isso aqui era uma planta ruim que nos destruía, ou que fazia nós ficarmos ruins e fazer maldade para os outros. Não eram essas histórias que existiam, mesmo, de verdade, né? Então, tipo, eu vou começar agora pela parte... essa afirmação do Graham Hancock me fez refletir sobre coisas mais, assim... não digo mais absurdos, mas cenários mais específicos, né? Porque eu estou entendendo que ele está sugerindo que, se essas plantas encernavam os nossos ancestrais, né? Quando eu digo os nossos ancestrais, é da espécie humana como um todo, entendeu? Porque toda tribo, tipo, se tu voltar tempo suficiente, vai chegar um momento da história que todos os povos do mundo tinham experiências psicodélicas à sua maneira, sabe? Com as suas substâncias, com as suas plantas nativas da sua região, sabe? Então, os ancestrais de todo mundo que está vivo hoje em dia tinham uma relação diferente com as substâncias e eles atribuíam essas transformações positivas para a comunidade deles, sabe? Então, se eles atribuem, né, esse sentimento bom, essa mudança positiva, né, quem sabe isso também estimularia essas questões dentro dos nossos líderes, dos nossos governantes. Acredito que é isso que fundamenta a afirmação do Graham Hancock. Só que daí eu me perguntei assim, tá, só que quando eu, Renan, né, aí trazendo a minha reflexão para a reflexão desse cara daí, quando eu, Renan, penso no que é um ser humano assim ruim, entendeu? Um filho da puta, alguém que vai prejudicar a própria espécie, sabe? Em prol da sua vantagem, sabe? Realmente o egoísmo, digamos assim, sabe? O ganho próprio através de prejudicar os outros à sua volta. E quando eu digo os outros, de vez em quando pode ser até a própria família do cara, tá ligado? Enfim, daí são pessoas assim como, por exemplo, assim, psicopatas e narcisistas. E quando eu tô falando narcisista, não é só pessoas com os traços narcísicos, né? Mas o transtorno de personalidade narcisista que eu já abordei algumas vezes. Mas o psicopata, que é o pior caso. Vamos começar por esse exemplo daí, né? Que daí, eu não sou especialista sobre psicopatia, mas é um dos vários assuntos que eu já tive algum interesse, já pesquisei, já fui atrás de alguns esclarecimentos, algumas informações. E de forma mais simplista que dá para separar o que é um psicopata de um ser humano normal, entre várias aspas, né? É a ausência de sentimentos como, assim, empatia e piedade, né? Não importa o que aconteça em nenhum cenário, em nenhuma situação, o psicopata jamais vai ter empatia ou piedade. Ele nunca realmente vai conseguir se sensibilizar pela dor, pelo sofrimento alheio. Jamais ele vai olhar para um ser vivo e aquilo lá vai incomodar ele, não importa o quanto esteja doendo naquela pessoa, o quanto aquela pessoa esteja sofrendo, sabe? Seja por algo que ele infligiu ou não é algo que realmente mexe ele, sabe? E todo mundo que não é psicopata tem isso, tipo assim, no caso não tem isso, sabe? Tipo, tem isso no sentido que nós temos piedade, sabe? Tu não vai ver algo ruim, violento, doloroso, mesmo que seja com outro ser humano na tua frente, e tu vai ficar lá apático. Não costuma acontecer com as pessoas, sabe? É justamente o contrário. E a empatia, né, que é um sentimento mais complexo, mais avançado, que muitos seres humanos que não são psicopatas também não desenvolveram, só que o psicopata é totalmente incapaz de desenvolver, né? Tu não pode ensinar ele a se importar com os outros, a se sensibilizar, a levar a consideração o que os outros estão sentindo, o que estão pensando, enfim, não tem como tu passar esse tipo de ensinamento para esse psicopata. E daí é por isso que eu me pergunto, que tipo de experiência os psicopatas têm com substâncias psicodélicas, sabe? Porque se, na essência, sabe? E quando eu digo na essência, isso aqui também foi outra coisa que foram chegando a essa conclusão através de estudos laboratoriais, né? Por exemplo,
ao longo das décadas, tá ligado? Mesmo no tempo, assim, na década de 40, 50, 60, quando a proibição, tipo assim, o proibicionismo, sabe? A perseguição em cima das substâncias psicodélicas era maior, ainda assim, cientistas variados, se fossem os químicos ou gente relacionada a outros estudos, outras áreas, mas a comunidade científica sempre foi, assim, o cara que ele tava lá e ele sabia que aquilo era errado, digamos assim, ele dava um jeito de pesquisar, ele queria saber um pouco mais sobre essas substâncias que as pessoas diziam, não, isso tu não pode estudar, isso tu não pode saber, isso daí é errado, né? E conforme eles iam fazendo isso e foram compartilhando, assim, estudos, foi aí que nós fomos construindo essa noção do que são substâncias psicodélicas, porque várias dessas coisas coincidem no efeito, sabe? As jornadas visuais, os sons que tu escuta, isso pode ser muito mais particular de acordo com a vivência da pessoa. Mas agora, sensações, sabe? Sentimentos primordiais que várias pessoas até falam que não conseguem descrever, tipo aquela coisa que eu tentei sintetizar agora há pouco, que é essa ideia das pessoas serem mais unidas, sabe? No sentido assim de que tu realmente... Tem muita gente que na hora, depois que eles voltam da experiência psicodélica, sabe? Seja com ayahuasca, seja até com cogumelo psilocibino também, eles dizem que não sabem muito bem como explicar, mas eles estão se sentindo mais vinculado aos outros seres humanos, mais vinculado à própria espécie, vinculado aos animais, até conhecer com a própria natureza, entendeu? Eu já conheço casos assim, de amigo meu que não... Por exemplo, assim, amigo meu que não tinha experiência psicodélica começou a ter, e ele já contou assim, um dia eu abracei uma árvore e eu não entendi porque eu tava fazendo aquilo. E esse cara não é um cara assim, como eu posso dizer assim, um hippie, tá ligado? Ele não é um cara que chegava assim falando, ele não fica falando pra mim de veganismo, entendeu? Ele não fica pra mim falando assuntos... de preservar a vida animal, preservar as plantas, ele não fala de nada disso. Mas até ele, quando, sabe, vivendo a vida dele, sabe, sem ter me contado, ele só me contou depois que já tinha vivido, ele falou, no dia que eu consumi um cogumelo, eu tava aqui na minha casa, eu cheguei perto do meu limoeiro e abracei ele, e eu não entendi muito bem porque eu tava fazendo aquilo. E dei só um exemplo da coisa que eu tô mencionando pra vocês, tá ligado? E muitas pessoas não conseguem explicar, mas ao mesmo tempo o fato de tantas pessoas não conseguirem explicar fez com que a comunidade científica fosse entendendo que isso daí era parte do sintoma da psicodelia, entendeu? Uma das várias coisas que as plantas psicodélicas querem nos ensinar é isso daí. É a nossa união enquanto comunidade, enquanto espécie, enquanto integração. É para facilitar o fato do ser humano olhar um para o outro e entender assim, nós somos a mesma espécie. Nós fazemos parte do mesmo mundo. E não só um ser humano para o outro, mas também para o mundo em que ele vive, sabe? Isso realmente, né, é o exemplo que eu dei da história do meu amigo abraçando o limoeiro, tá ligado? Que se ele tivesse sóbrio, ele ia passar pelo limoeiro e ele nunca ia sentir aquele impulso. E a planta, no caso o fungo, né, praticamente falou para ele assim, então, esse limoeiro é tu também, sabe? O mundo é tu, o universo é tu. É o que várias pessoas sentem quando eles passam por essas jornadas, né? Então, foi através desses todos que foram falando assim, isso basicamente é uma experiência psicodélica. Então, voltando à parte central desse raciocínio, tem como um psicopata sentir qualquer uma dessas coisas, por exemplo, sabe? Será que as plantas têm esse poder? Daí, tipo, aqui eu tô falando uma especulação, uma teoria minha, sabe? Não é nem uma teoria porque eu não tenho, é mais um questionamento mesmo, sabe? Eu não tenho... eu posso ter um palpite, mas eu não tenho um palpite bem elaborado, sabe? Porque essas plantas costumam ser atribuídas à função de ajudar as pessoas a serem mais civis, mais morais, mais íntegras até. E da nossa visão de hoje em dia, homem moderno, né, ser humano moderno, psicopatas são as pessoas menos morais, civis e éticas, sabe? Então será que essas substâncias têm esse poder até mesmo de um psicopata, que é o tipo de pessoa que nós dizemos, não tem como tratar esse cara, não tem como transformar esse cara em alguém que vai conseguir viver na sociedade e ele não ser um predador, porque a personalidade dele é dessa forma? Será que essa planta é capaz de ensinar empatia e sensibilidade, ou será que não, sabe? Não importa se o cara fizer 500 jornadas com ayahuasca, e daí eu não sei o que ele ia enxergar, sabe? Eu não sei o que ele ia ver, o que ele ia ouvir, eu não sei, por isso que eu tô botando assim, eu fiz uma introdução bem longa antes de chegar nessa parte do meu questionamento, sabe? Porque eu tô levando várias considerações, eu tô levando em considerações todas as coisas assim, como por exemplo... em primeiro lugar, eu tô levando em todas as considerações que eu levo para várias outras pessoas utilizar essas substâncias. Como, por exemplo, aquela clássica da mentalidade, o ambiente que a pessoa tá, entendeu? Então eu não tô falando assim, um psicopata ou um narcisista, ele vai consumir um cogumelo, um ácido numa festa, sabe, numa noite, isso vai transformar a vida dele. Não, eu tô falando realmente de todas aquelas coisas assim. Em primeiro lugar, essa pessoa tá bem instruída sobre o que são essas substâncias, como que elas trabalham, conhecer mesmo, fazer um tratamento terapêutico, seja assim com um xamã, a versão mais assim,
natural da parada, ou então um acampamento para um psicólogo, para um psiquiatra, tá ligado? Que vai conduzir através daquela experiência. Mas é óbvio que eu também não sei o que essas pessoas enxergariam, tá ligado? Sendo bem específico, o que um psicopata enxergaria, quais lugares que ele viajaria, tipo, um psicopata ele tem, né, abrindo mais lacunas ainda assim, mas o psicopata ele tem vínculo com espíritos de luz também? Ou será que essas pessoas são desprovidas desse tipo de guia, sabe? Mesma coisa para o narcisista, não é exatamente a mesma coisa, tá ligado? Porque o narcisista, né, no caso não só, quando eu tô falando narcisista, eu tô falando das pessoas que têm aquele transtorno, né? Transtorno de personalidade narcisista, que são pessoas assim que ou foram muito mimadas ou elas foram muito abusadas e elas adquirem também uma personalidade, tipo assim, narcísica, elas são totalmente voltadas para si, elas não conseguem enxergar outros seres humanos com a mesma importância e valor que si mesmo, sabe? Ela não é desprovida de sentimentos humanos que nem um psicopata, sabe? Mas ele tem essa necessidade de ser o centro das coisas e jamais vai ter como enxergar outro alguém acima dele ou equivalente a ele, tá ligado? Então são duas pessoas que, por definição da condição psicológica deles, da maneira que o cérebro dessas pessoas foi forjada, ou no caso do psicopata pode ter nascido, né? O narcisista não tem como alguém ter nascido com um transtorno de personalidade narcisista e tal, mas, né, o psicopata também pode ser forjado, né, psicopata, e o narcisista também. E a medicina de hoje em dia, entendeu? O pessoal que faz tratamento com essa pessoa, com esse tipo de pessoa, fala que não tem solução, entendeu? Não existe, além de não existir medicação, não tem como tu mudar essa pessoa terapeuticamente dos meios convencionais de tratamento, sabe? Ninguém vai te dizer que dá pra te fazer um narcisista deixar de ser narcisista, ensinar ele através de terapia, ele vai fazer aceitação, ele vai mudar, ele vai aprender depois de adulto a mudar uma coisa que ele sempre foi assim, entendeu? Não tem como acontecer isso, sabe? É diferente de alguém que tem... Enfim, qualquer outra pessoa que não tem esses problemas, né? Existem vários outros problemas também, mas é que eu tô me focando nesses dois por ser dois, pra ficar só em dois exemplos, sabe? E não ter que ficar fazendo ainda mais explicações, tá ligado? Então, esse é meu questionamento final depois de todas essas janelas que eu fui abrindo, sabe? Será que essas substâncias psicodélicas que a humanidade sempre atribuiu essas funções de união e, sabe, até de certa forma até moralizadora, tá ligado? Só pra deixar bem claro, não que esses povos que tinham essas culturas não tivessem comportamentos errados e tudo mais, só que eu quero dizer que isso nunca era vinculado a essas substâncias, tá ligado? Isso pode ser uma deturpação moderna das pessoas querendo reescrever a história. Só que agora, nos registros históricos, não dá pra dizer que essas pessoas falavam que eles matavam, perseguiam, destruíam em nome dessas drogas. Pelo contrário, sabe? Quando se tem uma relação ou uma imagem, ou realmente uma cultura oral que foi preservada através, sabe, dos milênios, entendeu? É sempre atribuído essa função de união, de ser utilizado em momentos assim para estar mais assim, fazer uma integração realmente, sabe? E também pro caráter de cura, sabe? Nunca dá para deixar de mencionar também que as substâncias eram utilizadas, várias delas eram utilizadas para curar alguém, sabe? Era utilizado com essa função de melhorar alguma coisa naquela pessoa que tinha que ser melhorada, tá ligado? Então, eu tendo noção e informação de tudo isso, sempre refleti sobre esses efeitos e eu pensei, tá ligado? Então, como é que será que essas substâncias funcionam na mente de alguém que dizem que não pode sentir certas coisas que são, tipo assim, necessárias para essa experiência acontecer, tá ligado? Então, é só essa pergunta que eu tenho no final, sabe? No melhor dos casos, seria sensacional, tipo, seria um negócio que eu nunca tinha imaginado, sabe? Se desse para consertar, entre várias aspas, esse tipo de pessoa, entendeu? Se fosse possível um psicopata ou um narcisista aprender aquilo que a ciência de hoje em dia diz que não tem como, sabe, através de terapia com esse tipo de substância e tudo mais, que eu acredito que tem essa possibilidade de, tipo, não essa possibilidade de curar essas pessoas, no caso, sabe, curar entre várias aspas, porque não é tão simples assim, eu tô usando só jargões para tentar simplificar a minha mensagem, sabe, deixar bem claro também, bem explícito. Mas, né, esse é outros questionamentos que eu tenho. Mas agora, transicionando para aquilo que eu acredito que vai ser o tópico final, ele também vai ser dividido em várias brisas variadas, digamos assim, mas, né, é sobre um lance que eu já tinha abordado de alguma forma nesse mesmo programa aqui, que é essa parada, assim, de loucura, sabe? Loucura e alucinação, esse tipo de questão, sabe? O que eu quero dizer especificamente com isso é que hoje em dia eu já não posso dizer para vocês que eu acredito que exista algo como loucura de maneira simplista, sabe, que a gente teve. Aí eu vou tentar
vai ser bem difícil conseguir explicar isso aqui passando por todos os pontos que eu acho que vale a pena, mas vamos começar assim, falando daquelas instituições que a gente conhecia como manicômio, sabe? Ou no inglês que são os asylums e tudo mais. Essa cultura mundial que existiu, tipo, como várias das coisas assim questionáveis começou a surgir no século XIX, sabe? Entre 1800 lá vai pedrada, foi quando começou a ser erguido ao redor do mundo, né? E quando eu digo ao redor do mundo, é ao redor do mundo mesmo, entendeu? Tanto aqui no Brasil, quanto Europa, quanto os Estados Unidos, né? E tudo mais. Começou a ser construídas essas instituições que a gente reconhece como, né, hoje em dia a gente falaria outros termos em vez de manicômio, em vez de hospício, que essas próprias palavras começaram a ser sinônimo de algo ruim, digamos assim. Mas essas instituições supostamente dedicadas para cuidar da cabeça das pessoas e problemas pessoas que eram ditas como loucas, né? Então, eu já vou deixar bem claro que, tipo, um dia eu vou ter que reabordar esse tema, porque eu acredito que dá para falar sobre esse assunto relacionando a outras instituições, que daí tem uma pegada bem conspiracionista, mas eu já vou deixar bem claro que essa é uma conspiração que eu também não tenho problema de defender em voz alta, sabe? E falar para as pessoas, olha, realmente acho que tava mais para algo ruim do que algo bom, sabe? Que é basicamente as pessoas que eram levadas para esses lugares pensem nisso, entendeu? Daí começaram a erguer essas instituições ao redor do mundo, casarões enormes feitos para curar a cabeça das pessoas lá nessa época. E para começar, quem é que ergueu esses lugares? Tem origens variadas, entendeu? Muitas dessas instituições, dessas casas, inicialmente elas foram financiadas por pessoas que se identificavam como filântropos, sabe? Ou filantropos, agora me faltou a maneira mais correta de falar. Mas enfim, é alguém, um conglomerado de pessoas com muita grana que financiava e outros também erguidos pelos próprios governos dos países e tudo mais, né? Então já começa por aí, então... Eu tenho alguma razão para acreditar que essas pessoas começaram a fazer esse negócio porque eles realmente se preocupavam com a sanidade mental das pessoas e, tipo assim, quem eram essas pessoas para elas dizerem que estava na hora delas começarem a cuidar da mente das pessoas, tá ligado? Quem seria qualificado como louco e por quem? E se tu pesquisar, isso daí não é falta exemplos de instituições dessas com condutas assim absurdas, entendeu? Aquela coisa, não quero generalizar, tipo, eu não quero ofender alguém que tá me ouvindo nesse exato momento e trabalha numa instituição eu não sei nem qual é o termo que as pessoas usam para se referir a essas instituições de saúde mental, digamos assim, pode ser assim, sabe? Talvez hoje em dia tenha instituições bacanas, com funcionários bacanas, e talvez historicamente existia algum médico, alguma pessoa que trabalhou nesse tipo de lugar que realmente queria ajudar algum ser humano baseado na sua experiência ou nos estudos que essa pessoa tinha. Tudo bem, mas agora isso não isenta o fato de que tem muitas e muitas histórias assim, de abuso, e quando eu digo abuso, abuso variado, sabe? Tanto assim de os procedimentos que era realizado, até, voltando pro tema inicial desse meu assunto aqui no caso, é sobre o lance da loucura, sabe? Quem eram essas pessoas loucas e quem definia que elas eram loucas, tá ligado? Se vocês tivessem que me explicar agora o que é uma pessoa louca pra ti, tá ligado? Aí começa aquela coisa assim, de ouvir vozes, sabe? Como é que eu vou dizer pra vocês que alguém que ouve vozes é louco se eu já falei em vários programas que eu acredito em espiritualidade e mediunidade antes que escuta? Hoje em dia, quando eu penso nesse tipo de questão, eu levo muito mais pro lado de gente que talvez tivesse uma mediunidade aguçada, desenvolvida até, só que essa pessoa não entendia, ela não conseguia ser orientada e ela começou a não conseguia mais, sabe, lidar com aquilo no dia a dia, sabe? Ela não conseguia separar o que ela estava ouvindo dentro da cabeça dela, entre várias aspas, entendeu? Que daí pode ser espírito, influência, a porra que for, sabe? Mas essa ideia de ouvir vozes e também a ideia de ver coisas. E eu sei que existem condições específicas como esquizofrenia e outras coisas do tipo que causam vários comportamentos assim, né, que entra aí também nessa questão. Mas para começar, o próprio lance de esquizofrenia também é muito polêmico. Talvez outro programa fale especificamente sobre esquizofrenia, porque eu não quero entrar nesse assunto agora. Porque a esquizofrenia também sempre andou, assim, digamos, de mãos dadas com esse lance de espiritualidade, tá ligado? É uma condição, assim, que... Tipo, eu não acho que a pessoa ser esquizofrênica impeça ela de ser médium, só que talvez ela tenha alguma coisa dentro dela que é desregulada. Pode ser genética, biologicamente, ou, sei lá... Eu não vou dizer que dê pra consertar com um plano espiritual e tudo mais, mas enfim, aí é outra parada que eu não quero ter que entrar nesse vespeiro nesse exato momento. Voltando pra esse lance de loucura, tá ligado? Então, quem eram essas pessoas e quem é que dizia quem é que ia pra lá? Enfim, muitas vezes eram parentes, e quando eu digo parentes, assim, ó, não são poucos, e quando eu digo que não são poucos, são
assim, centenas de casos, se vocês começarem a pesquisar assim, vidas de figuras famosas, figuras assim, no caso dessas épocas, sabe? Gente que tinha dinheiro, que tinha influência, que tinha poder, sabe? Figuras de poder nessa época, o que vai ter muito caso também dessas figuras famosas, reis, rainhas ou governadores de alguma região, sabe? Príncipe, a porra que for, sabe? Ou bilionário da época e tudo mais, que mandavam, assim, parentes deles para esse tipo de instituto, entendeu? Aí tu fica pensando assim, pô, será mesmo que todo ser humano que entrou dentro de uma instituição dessas, feita para ajudar a pessoa a se livrar de loucura, entre várias aspas, que eu já disse para vocês que eu não sei nem se existe algo simplista a esse ponto de ser loucura, várias vezes assim, não tem por que tu não acreditar que várias pessoas que foram colocadas lá não era simplesmente assim, por uma decisão familiar, sabe? Realmente um familiar que sabe de uma maneira de se livrar, talvez até a pessoa que, tipo assim, talvez até o dono daquele hospício tenha mandado várias pessoas que ele odeia pra lá, por exemplo, assim, sabe? Porque era financiado por essa gente rica, sabe? Ou várias vezes pelo governo também. Imagina o governo também que várias vezes decidia quem é que tava louco, quem não tava biruta. E se vocês verem listas das épocas, sabe? Realmente, cara, muita gente já foi considerada louca por várias e várias questões. Dá pra entrar coisas assim relacionadas à religião, a práticas assim até homossexuais. Com certeza deve ter sido muitas pessoas que foram julgadas como maluca por causa de ser homossexual, por exemplo, ser enfiado num lugar desses. Então, tipo, pra mim, sabe, hoje em dia eu uso essa expressão de louco, esse cara é louco, esse cara é uma loucura, mas numa ideia de alguém que tá falando bobagem, sabe? Abobrinha, eu uso mais nesse sentido abstrato, porque eu não posso dizer pra vocês que hoje em dia eu acredite que existem seres humanos loucos, tá ligado? E eu realmente acho que podem ser outras coisas, sabe? Explicações que talvez exijam uma compreensão diferente da nossa realidade, sabe? Mas agora, por exemplo, até o lance de alucinação que eu já falei mais algumas vezes. Eu não posso dizer que eu acredito assim nesse lance de alucinar, tá ligado? O que que seria alucinar? É tu enxergar algo que não é verdade. Tipo assim, porra, mas o que que não é? O que que não é verdade? Eu já fiz as explicações nesse programa, acho que foi nesse programa que eu já falei por coisas como consciência, imaginação, as imagens mentais que tu enxerga sonhando, por exemplo, que pra mim são mais do que imagens mentais, são verdadeiras jornadas interdimensionais que tu faz através da tua mente. Então, peraí. Como é que. O que que disso é alucinação e o que que não é, sabe? As coisas que são de verdade, entre várias aspas, só que tu enxerga com o teu olho físico, o olho humano, todo o resto é alucinação. Quando tu tá sonhando, tu tá alucinando. Quando tu tá imaginando, tu tá alucinando de maneira consciente, digamos assim, sabe? Então, quando eu comecei a refletir mais sobre a natureza da mente, sabe? O que que a mente é capaz de fazer ou não. Hoje em dia eu não posso dizer pra vocês que eu acredito nessa ideia de alucinação, tá ligado? Uma coisa que eu posso dizer que eu acredito é tipo essa ilusão de ótica, mas de outra coisa diferente, sabe? É alguém achar que viu alguma coisa por questões assim, explicações até da natureza, fenômenos que acontecem e iludem o olho humano. Isso é diferente, né? É uma ilusão de ótica. Só que agora, alucinação, alguém que tá tipo, sei lá, vou dar um exemplo bem hipotético, alguém que aquela velha história, o cara tá achando que tá vendo gnomo, tá achando que tá vendo uma sereia, tá achando que tá vendo um alienígena, sabe? Se não for uma ilusão de ótica, eu acredito sim que ele possa estar vendo alguma coisa, mas aí abre várias perguntas. O que que é isso que ele tá vendo? Sabe? Só que agora, dizer que eu acho que a alucinação, o cérebro da pessoa funcionou errado e ele criou uma abstração com o poder da mente, tipo assim, com o poder da mente ele conseguiu criar algo que tá se materializando entre várias aspas no mundo físico e ele tá enxergando, mas só ele enxerga, os outros não enxergam, e isso define como alucinar? Não, até porque a ciência também não sabe nem mais explicar assim também as coisas, sabe? Então eu hoje em dia, são duas coisas que eu não consigo mais assim, quando vejo outras pessoas falando, eu já enxergo que talvez a gente tenha pontos muito grandes assim de distinção na nossa forma de enxergar o mundo, tá ligado? Porque eu não consigo mais aceitar explicações simplistas como loucura para justificar a atitude das pessoas, entendeu? Eu não saberia nem definir, nem explicar. Eu fui para dois exemplos assim, mais simples, que é, por exemplo, né, gente que enxerga o que não deveria estar enxergando, o que não ouve o que deveria estar ouvindo. E eu sei que também tem questões assim, comportamentais. Só que também não acho que isso seja loucura, né? Realmente é a parte cerebral da pessoa que funciona de uma maneira diferente, mas daí, para ser louco, sabe? O que seria um louco? Um lelé da cuca, sabe? Meio que, né, a gente se acostumou a criar, assim, um estereótipo, assim, digamos assim, eu vou dar um exemplo de uma frase que eu cresci ouvindo aquela velha história, que o louco que é louco, ele
rasga dinheiro, come merda, ou umas coisas desse gênero, sabe? Ah, eu não tô louco ainda, eu não tô rasgando dinheiro, não tô comendo merda, esse tipo de coisa. A gente criou essas imagens do folclore popular, talvez até por gente que alguma vez na sua vida se deparou com algum ser humano que ele tava muito... Usar outra expressão eufemista para esse tipo de expressão, mas tipo, muito fora da casinha, digamos assim, sabe? E daí ficou com essa imagem na cabeça, a pessoa pode ficar louca, pode ficar maluca. Só que agora, o que tá acontecendo lá de dentro, sabe? O que essa pessoa tá vendo, o que ela tá ouvindo, sabe? Eu não acho que seja uma questão de loucura, que o cérebro dela tá estragado. Eu acho que simplesmente a gente não vive numa sociedade equipada para auxiliar uma pessoa que lida com certas coisas que nem todo mundo lida a viver com aquilo lá, tá ligado? Se os nossos profissionais de saúde mental não compreendem o mundo de uma maneira que inclui certas coisas que alguns seres humanos lidam, não tem como ele fornecer ajuda para aquela pessoa, tá ligado? Como é que um médico, um psicólogo, um psiquiatra, ou alguém que for, que deveria fazer um tratamento terapêutico com alguém para essa pessoa conseguir viver e se associar com a sociedade e tudo mais, como que ele vai ajudar uma pessoa que diz para ele que enxerga as coisas que esse psicólogo ou psiquiatra não enxerga e de vez em quando ele nem acredita que aquela pessoa pode estar enxergando também, sabe? Ele acha que se aquela pessoa está enxergando, é tipo, ah não, se esse cara tá vendo algo que eu não tô vendo, ele é um maluco, ele é um doido, ele é um biruta, ele é um pirado, ou ele tem que receber uma medicação para ficar, sabe, letárgico, porque ele não tem como viver. Se ele enxerga coisas que os outros não enxergam, ele não pode viver no mundo, sabe? E para outras questões do tipo, entendeu? Então, se a gente não ter meios de ajudar essas pessoas não quer dizer que elas sejam loucas, tá ligado? Pelo menos é assim que, um dia de hoje, com tudo que eu já vi sobre essa questão, eu posso falar. E para concluir também o último tópico dessa questão, é a velha história assim, de pessoas perturbadas, né? Esse termo especificamente, perturbado, a gente vê assim... Tipo, também fala perturbado da cabeça, né? Que seria mais uma forma de chamar alguém assim de doido, de maluco, mas né, para quem também tem convicções espirituais, o perturbado também entra nessa questão assim do espírito, né? Se a pessoa tá podendo ser perturbada realmente por entidades e tudo mais. Então, essa é outra coisa que para mim entra junto com essa parada, assim, sabe? Uma coisa que você já deve ter ouvido também de outras fontes, talvez, que as pessoas falam que várias vezes pessoas que vão parar, não só em manicômio, em hospício, mas em situação de rua também, eles eram médiums, tá ligado? Ou médiums em desenvolvimento, talvez, né? E por não conseguirem conviver na sociedade, lidando com essas questões que eles tinham diferenciadas da maioria, ou eles vão acabar num lugar que as pessoas colocam ele como maluco, ou ele simplesmente vai ficar numa condição assim, né? De ser morador de rua, e ele vai sobreviver com condições assim abaixo do que seria necessário para um ser humano ter uma vida digna, sabe? Então, sobre essa ideia de ser uma pessoa perturbada, eu levo bastante para esse lado assim, do espiritual, no sentido assim, que eu realmente acho que seres ruins, malignos e tudo mais, sabe? Aí vocês podem chamar eles do que vocês quiserem, sabe? Demônios ou obsessores, eguns, sabe? Enfim, espíritos que estão aqui para prejudicar tanto espíritos desencarnados quanto de seres interdimensionais que nem seres humanos são, sabe? Eu acredito sim que eles podem gostar de perturbar uma pessoa, sabe? Por exemplo, assim, colaborar para a pessoa se sentir louca, tá ligado? Eu acredito que alguns desses seres vejam graça ou vejam prazer em fazer com que uma pessoa que, se ela buscasse uma orientação, se ela buscasse uma pessoa que entendesse ela e ajudasse ela a lidar com aquilo lá de uma maneira que aquilo lá não impediria ela de viver o resto da vida dela terrena, sabe? Mas ela teria que lidar com aquilo lá, não teria... São coisas que são fortes demais para tu virar as costas, entendeu? Mas esses espíritos ficam perturbando essas pessoas, entendeu? Quem sabe, assim, alguém que já escuta vozes, por exemplo, pode ter espíritos que sabem que ela escuta para ficar falando bobagem pra ela, tá ligado? Pra ser bem específico pra vocês entenderem o que eu tô falando. Tipo assim, se uma pessoa ela já tem uma mediunidade pra questão do ouvir, eu vou até fazer um esclarecimento sobre essa questão, assim, que várias vezes eu aponto isso. Eu não enxergo nada, eu não ouço nada, no caso, consciente no meu dia a dia, tá ligado? Eu levo muito a sério as imagens que eu enxergo, não só com a minha cabeça, no sentido assim, de imaginação, mas e sonhos e projeções, enfim. Eu levo a sério as imagens mentais que eu capto. Só que eu não costumo enxergar nada na minha vida terrena. Aqui, sabe, quando eu tô acordado, caminhando para um lado pro outro, não vejo coisas na minha casa. Mas isso não é razão para eu não acreditar que as pessoas enxerguem, tá ligado? O meu cérebro é o meu cérebro. As coisas que eu capto
funcionam de uma maneira e não tem por que todo mundo captar as mesmas coisas o tempo inteiro, entendeu? Eu acho que tem gente que a mediunidade deles está pro lado da visão, tem gente que a mediunidade deles está pro lado da audição, assim como tem gente que faz psicografia, assim como tem gente que tem um outro lado, sabe, que é a mediunidade que tu sente e a mediunidade que tu sabe de certas coisas, sabe? E essa daí é ainda mais difícil de tu, tipo, convencer pra ti mesmo e tu convencer os outros, mas é um ponto de que talvez a parte que importa não é tu convencer os outros, sabe? Mas é simplesmente tu saber que tem gente que o lado dele que ele pensa assim, pô, de vez em quando as coisas eu sei antes de saber, ou eu sinto, sabe? Quando eu sinto que tem alguma coisa específica, sinto um sentimento, ou sinto uma verdade numa coisa, ou uma mentira também em alguma coisa, sabe? Aí essa mediunidade pode estar manifestada em vários dos teus, assim, os teus sentidos, entendeu? Todos eles, na verdade, né? Tato, paladar, audição, cada pessoa pode ter uma coisa diferente e pode ter todas também ao mesmo tempo. Mas enfim, então, mas voltando só para concluir a parte da perturbação, sabe? Eu acho que se tu é uma pessoa com uma mediunidade para um desses lados e tu já não tá bem orientado, já não tem gente na tua volta que te escuta, que te valida, que entende mais dessas coisas do que tu mesmo, sabe? Quem sabe tu é numa sociedade completamente ateia, completamente agnóstica, e ninguém lá vai levar a sério jamais que tu contar, que tu escuta ou que tu vê alguma coisa. Ninguém vai conseguir, enfim, tipo, dar qualquer esclarecimento sobre essa questão, tá ligado? Então eu acho que essa pessoa pode acabar atraindo, então, esses espíritos que vão ajudar a perturbar ela, tá ligado? Se ela já escuta várias vozes porque ela capta mensagens ou, enfim, alguma coisa dessa linha, pode ter um espírito que tá ali se colocando de propósito pra perturbar, pra atrapalhar, pra falar coisa ruim, pra fazer ela se sentir, sabe, pior do que ela deveria pelaquela situação. Mesma coisa com enxergar, sabe? Se tem espíritos, tipo, se a pessoa começa a enxergar as coisas e ela não consegue ir entendendo o que ela tá vendo e por que ela vê e como que ela pode viver a vida dela, mesmo sabendo que ela pode acabar enxergando coisas que outras pessoas não enxergam, tem espíritos que talvez podem usar isso pra perturbar ela também, sabe? Essa pessoa não tá lidando bem com isso, então eu vou perturbar ela, eu vou aparecer pra ela, eu vou incomodar ela, porque eu tô vendo que ela não tá conseguindo entender, ela não tá lidando muito bem. E através desse abuso, sabe, esse abuso reativo que fica acontecendo várias e várias vezes, a pessoa chega nesse estado que depois de muitos e muitos anos assim, a sociedade define ela como maluca. Fala, ela não consegue mais conversar com alguém porque ela tá sempre ouvindo outras vozes, tá sempre vendo outras coisas. Só que, né, eu imagino o que foi toda a jornada pra chegar até lá, e eu não acho que seja uma simples loucura, sabe, o cérebro dela estragou, começou a falar, tá. Não é assim que eu enxergo a realidade, não é assim que eu enxergo o cérebro humano, sabe? Eu realmente acho que essas doenças podem acontecer muito mais por essas questões todas que eu expliquei aqui, sabe? Que variam de questões... Muito eu falei do espiritual, é verdade, sabe? Mas também que tem uma questão genética na parada, sabe? Mas eu já falei também que quando é uma questão genética, assim, que tá programada, que tu não tem como alterar, tipo assim, não tem... Na nossa medicina hoje em dia não tem como evitar que certas coisas aconteçam, geneticamente falando. Pra mim, esse tipo de coisa tão... tipo, que não tem como tu afetar o curso, sabe? Praticamente entra no mesmo ramo da espiritualidade por ser algo, assim, que já tá, tá decidido além do que tu pode fazer, digamos assim, sabe? Enfim, eu já fui longe por hoje, comecei falando de uma música que não teve nada a ver com o resto do programa, e depois eu entrei em assuntos bem brisados, sabe? Confesso que realmente são umas pautas bem avançadas, no sentido de que, para elas terem qualquer tipo, pingo de credibilidade, a pessoa tem que ter uma série de convicções para chegar até esse ponto aqui, entendeu? E se elas não convergirem minimamente com as minhas, é simplesmente papo de doido, papo de louco, né? Aí eu vou me colocar nessa posição. É maravilhoso eu dizer que não acredito em loucura, porque daí eu posso agir como um completo maluco, sabe? Posso falar as coisas mais doidas, mais absurdas e olhar sério pra cara do outro ser humano e dizer, não, mas eu não sou louco porque loucura não existe, né? Então vai ver, esse exatamente é meu plano, sabe? Todo esse meu discurso é pra isso, pra eu continuar sendo louco, poder viver no meio da sociedade, transitar, falar maluquice, entendeu? Coisas absurdas, doidonas, e as pessoas dizem, não, tudo bem, o Renan pode viver no meio da sociedade porque ele obviamente não é louco, visto que a loucura não existe. Não, com certeza não é isso daí. Mas, realmente, essa parte final desse programa talvez seja o mais importante do que eu falei aqui, sabe? Reflitam sobre essas questões, esses termos que a gente sempre utilizou e até esses estereótipos que sobreviveram no nosso imaginário. E essa parte da loucura eu posso falar com convicção, tá ligado? Eu acredito que muito menos, tipo...
Não que não tenha pessoas com problemas psicológicos, mas esses problemas provavelmente eles são variados, diversos, não há uma simplificação como uma loucura, algo desse tipo, e especificamente as instituições privadas ou estatais que foram erguidas com essa intenção, ou melhor dizendo, teoricamente com essa intenção, na minha opinião é bem óbvio que nunca realmente atenderam esse objetivo, sabe? Eu acredito que as pessoas eram levadas para lá por várias questões. Talvez para rechaçar certos comportamentos, para inibir certos comportamentos, e uma pessoa que outra poderia ser alguém que realmente tinha alguma espécie de desequilíbrio psicológico. Mas daí é dizer que as pessoas que estavam gerindo aquela instituição eram equipadas para ajudar um ser humano que é desequilibrado psicologicamente, digamos assim, a se reequilibrar. Eu duvido muito, tá ligado? Eu não sei quem eram as mentes pensantes, até porque eu tô falando de centenas, ou melhor dizendo, de milhares de instituições que foram erguidas, entendeu? E como eu disse, várias e várias deles são muito documentadas o abuso, entendeu? Eu nem tô falando desses casos mais específicos, porque tem casos assim completamente absurdos de... Até aqui no Brasil tem um que o nome... Quer dizer, o lugar é famoso, mas eu me esqueço, sabe? Do nome do lugar, mas teve um aqui que era horrível, 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 o jeito que as pessoas eram tratadas, sabe? Tu sabia que se alguém que estava colocado lá foi colocado na intenção de melhorar, não ia ter progresso nenhum, porque, né, sendo tratado nessas condições totalmente subhumanas, sabe, ninguém vai se curar de maneira nenhuma. Então eu realmente acho que essas instituições serviam para outras questões, sabe? Como eu disse, para controlar, de certa forma, né? Mas daí, para poder falar mais sobre essa questão, eu vou esperar no dia que eu for falar sobre várias dessas instituições que hoje em dia, quando eu penso sobre elas, eu, tipo, não consigo olhar e pensar como algo, assim, inofensivo, inocente, ou pior ainda, com algo bem intencionado, sabe? Pra mim, eu levo muito pro outro lado. Mas, né, então, reflitam sobre esses termos, sabe? Quando alguém falar fulano é louco, sabe? Por que ele é louco? Geralmente eu começo com essa pergunta, por que ele é louco, sabe? E quando são questões como o que a pessoa fala, não o que a pessoa fala, mas o que a pessoa vê, o que a pessoa escuta, talvez tenha coisas a respeito da nossa mente, do nosso comportamento que ainda o ser humano não esteja assim, não seja o detentor de um conhecimento para ajudar essas pessoas a se reorganizar e dar melhor. Mas, né, e daí só pra linkar com o lance de psicodelia que eu já tinha falado bastante aqui, entendeu? É outra coisa que não dá pra negar que todo o advento desses movimentos que eu critiquei aqui, todos surgiram no momento que o proibicionismo estava em alta, tá ligado? Todas essas instituições que surgiram com o propósito de ajudar os seres humanos a, tipo, voltar para a sociedade, tipo, não é nem para voltar para a sociedade, mas abrigar as pessoas que têm problemas mentais e ali fornecer alguma espécie de tratamento, sabe? Essas instituições cresceram no mundo onde a ideia de criminalizar e perseguir as substâncias psicodélicas estava muito em alta. Então pense que, sabe, essas duas coisas, tipo, eu acho que também que essas coisas também não sejam assim, não seja contrário, sabe? Mas talvez algo que pode, uma ferramenta que o ser humano tem acesso que pode realmente ajudar a gente a fazer com que outros seres humanos voltem a poder coexistir com a espécie de uma maneira mais equilibrada, também seja substâncias psicodélicas. E isso que eu tô falando, só para deixar bem claro, nem é algo tirado do meu rabo só para fazer propaganda pró-droga negativo, sabe? É o que faz com que a comunidade científica continue se voltando, inclusive os terapeutas, inclusive os neurocientistas. Tem muita gente séria, estudiosa, que está vivendo em cima desse tipo de projeto, que está falando isso, sabe, em voz alta para mudar um paradigma mesmo, sabe? Esses caras gostariam de poder trabalhar mais com as substâncias e eles acreditam sim que através do uso delas, controlado, entendido, bem conduzido, sabe, trazendo de volta para a sociedade esse conhecimento, essa sabedoria, com muito respeito, com muita dedicação, eles acreditam sim que a gente pode mudar a luta contra várias das batalhas que a gente pensa que já perdeu, sabe? Tem uma série de guerras que o ser humano está perdendo quando se trata de condições psicológicas e tudo mais, sabe? Tem uma série de batalhas que a nossa medicina de hoje em dia fracassa em ajudar a nossa espécie. E tem muita gente que confia que essas plantas conhecidas como psicodélicos são uma porta, assim, de uma verdadeira chave para uma troca de paradigma, sabe? A gente poder lidar com certas coisas que no presente momento a gente está se fudendo e não está ajudando a nossa espécie, tá ligado? Agora, quando essas plantas forem reintroduzidas
com muito estudo, com muita seriedade, mas a gente voltar a fazer aquilo que a humanidade sempre fez, entendeu? A gente não vai estar fazendo algo novo. Pelo contrário, a gente vai estar fazendo algo ancestral que nos foi tirado muito recentemente. Mas, antigamente, a humanidade sabia o quão importante essas plantas eram para fazer uma sociedade, assim, íntegra, humana e fazer a manutenção daquela espécie, sabe? Mas então é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.